todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou-vos trazer a minha opinião do livro No e Eu e do livro Tarde Demais, da Colleen Hoover. Vou começar aqui pelo No e Eu. É um livro que eu nunca vi a ser falado em lado nenhum, nunca vi aqui pelo YouTube em nenhum lado. Foi um livro que foi oferta de outro livro, já não sei qual, que eu comprei na UC e vinha este livro de oferta. E é um livro que nos fala aqui, muito passa-se em França, a autora é francesa, penso eu, pelo nome, e passa-se em França. E temos aqui a Lu, que é uma adolescente que é sobredotada e então ela está mais avançada na escola do que seria suposto para a idade dela. E ela vê uma rapariga na estação de comboios, percebe que essa rapariga é sem abrigo e faz-lhe assim um bocado de confusão como é que uma rapariga tão nova, o que é que lhe aconteceu para estar a viver na rua. E então quando tem que fazer um trabalho para a escola, para uma das disciplinas, ela propõe que o trabalho dela seja falar sobre os sem-abrigo. Que assim consegue ter uma desculpa para ir então falar com esta rapariga, porque ela gosta de ir para a estação do comboio, ver os comboios chegar e a partirem, ver aquela coisa toda de quem chega, de quem vai. E como ela viu esta rapariga algumas vezes, pronto, assim tem um motivo para ir falar com ela. E é assim que a Lu conhece a No. A No é então uma sem-abrigo que tem 18 anos e aqui é a história realmente de a No tentar compreender, a Lu tentar compreender a No, ao mesmo tempo com a sua vivência no colégio onde estuda, sendo uma rapariga de 14 anos com colegas de turma de 16, 17 anos. E depois também com a parte familiar da Lu, algo aqui que aconteceu na família dela, com os pais dela, em que a mãe está numa depressão profunda e ela sente-se um bocado sozinha, um bocado abandonada, porque não tem amigos, não, em casa, por causa da depressão da mãe, não tem também uma relação familiar dita normal. Ela então, com a convivência com o Nu, elas acabam por tornar-se amigas. E então é que esta história, tenho que dizer que não gostei muito do final. Depois de tudo, o livro não é muito grande, são 200 e poucas páginas, acho que nem chega às 200, não, 191 páginas. E depois, no fim, acaba assim um bocado de uma forma abrupta. A forma como a Lu fica depois de tudo isto não é melhor. Pensei que poderia haver um final aqui diferente para a Lu, para a vida da Lu, para ter outras coisas, e isso não acontece aqui no final. Desiludiu-me aqui um bocado o final, mas gostei muito de todo o livro. Agora vou falar-vos do livro Tarde Demais, da Colleen. Ainda não editado aqui em Portugal. Esta capa e este título é a edição brasileira. E logo no início do livro a Colleen diz que este livro é um livro com muitos gatilhos, um livro muito forte, um livro nada aconselhado a pessoas mais novas, e que está escrito de uma forma diferente, os capítulos, depois o fim, os epílogos que não estão no sítio correto, a forma toda como depois os capítulos estão separados, a forma como estão no livro. Ela explica que é porque
ela começou a escrever este livro, depois para escrever outro deixou este um bocado de parte e quando voltou andou ali a acrescentar partes. Este livro não era suposto ser lançado, ela ia colocando os capítulos naquela aplicação, acho que é o Wattpad, não sei como é que se pronuncia, mas depois como as pessoas gostaram tanto, ela acabou por o lançar, acho que lançou mesmo em edição de autor, e acho que está a pensar agora brevemente lançar mesmo através de uma editora. Pode ser que nessa altura ele chegue cá a Portugal. Este é um livro realmente com temas muito pesados, muito pesado. É um livro bom, da Colleen Hoover, mas eu vi algumas comparações com o Verity, que era tão bom como o Verity. Para mim, pessoalmente, não foi tão bom como o Verity. E é mais um que não destrona nenhum dos que estão no meu top 3. Mas é um livro realmente bastante forte, pesado, com alguns temas aqui sensíveis e que poderá ter aqui alguns gatilhos. Temos então neste livro a Sloane, o Carter e o Asa. A Sloane tem uma relação com o Asa, vive com o Asa, é estudante na universidade e na universidade conhece também o Carter. Só que depois eles voltam a reencontrar-se em casa da Sloane e do Asa, porque o Asa é um traficante, está envolvido em muitos esquemas e o Carter aparece ali então na vida deles. Tenho que pensar o que é que eu posso dizer para não dar spoilers, mas posso dizer porque começa logo a partir do início. Há aqui uma química muito grande entre a Sloane e o Carter, só que depois, como o Carter conhece o Asa e está metido também ali de alguma forma nos negócios que ele tem da droga, e a Sloane está numa relação em que ela entrou naquela relação, digamos, apaixonada. Vamos pôr as coisas assim, a ideia que o Asa tem é que ela entrou muito apaixonada naquela relação. Quando depois vemos o lado da Sloane, de como é que as coisas todas se desenvolveram no início da relação deles, vemos que se calhar não foi bem assim. Só que a Sloane vê-se um bocado ali obrigada a ter que continuar naquela relação para poder ter alguma capacidade financeira, para poder tentar resolver alguns problemas da vida dela. Ela tem um irmão com alguns problemas e que precisa de estar num centro, numa casa específica onde é ajudado e tratado e onde tem melhores condições, e a Sloane não consegue pagar o valor desse sítio onde o irmão está, então vê-se ali obrigada a permanecer naquela relação para tentar que o irmão continue a receber os tratamentos que precisa e que ela esteja descansada porque sabe que o irmão está bem. É aqui toda esta situação. Depois, a Sloane, quando conhece o Carter, pensa que ele pode ser uma pessoa diferente do Luke, não. Quem já leu o livro sabe porque que vem aqui o nome do Luke, mas eu não vou falar quem é que é o Luke. Mas pensa que o Carter pode ser uma pessoa diferente do Asa, só que depois, como percebe que eles estão ali envolvidos também em negócios, vê que não é por aí, porque ela está a tentar sair de uma relação com uma pessoa que está envolvida em negócios no mundo da droga, então não quer pensar na possibilidade de ter alguma coisa
com outra pessoa que também esteja metida nesse mundo. Pronto, depois há aqui vários desenvolvimentos que eu não poderei falar muito, posso dar a minha opinião sobre todo o desenrolar da história. A história está sempre com voltas e reviravoltas e reviravoltas, coisas que pensamos que o Asa vai finalmente ser apanhado por algumas coisas que faz e afinal aquilo dá ali uma volta e é de ficar mesmo de boca aberta como é que surge aquilo tudo. Mais para o fim, também a forma de o Asa fazer uma coisa é sempre, não sei, eu quando estava a ler pensei, ele teria que ser muito, muito, muito inteligente para pensar aqui em certas coisas, em certos pormenores. E depois mais para o fim, também há uma parte que, quando eu falo que este livro pode gerar gatilhos, eu posso falar sobre eles, é porque este livro tem manipulação, tem chantagem emocional, tem violência no namoro, a nível psicológico e também a nível físico, tem violação e essa parte não sei se era necessário estar no livro no momento em que está, a forma como está escrito, a forma que como toda a cena se desenrola. Acho que realmente foi aqui uma experiência da Colleen de ver outra forma de escrita e uma forma de escrita mais dura, mais crua e mais pesada. Eu acho que ela mesmo diz isso logo naquela parte do início, onde ela explica o porquê dos capítulos estarem como estão e da ideia original do livro. Eu acho que ela diz isso também, que é algo que sai um bocado do habitual dela, da escrita habitual dela, e que foi ali uma forma de ela experimentar outras coisas. É um livro que realmente, como tem tantas reviravoltas, está sempre algo novo a acontecer. Quando pensamos que está tudo a resolver-se, dá ali uma volta e prolonga-se ali mais a situação por uns tempos. É difícil de falar sobre ele sem dar spoilers. Posso-vos dizer que quem já leu, ou quem for ler no futuro, há um capítulo extra que não está no livro, mas que se procurarem pela internet encontram um capítulo extra final, em que foi aqui realmente... há uma questão no livro, há uma questão que no fim acaba por não se saber, não ficar resolvida essa questão, não sabemos. E depois há então um capítulo final, um capítulo extra, que tem o final e a resposta para essa questão. Não era algo que eu achava necessário, mas deu ali para fechar um bocado realmente a história toda, mas se não tivesse lido aquele capítulo extra também não era algo que eu precisasse de ler para fechar tudo e para ter algum desfecho final, porque é ali um pormenor, uma coisa que se isto fossem pessoas reais não era um pormenor, óbvio, mas aqui a lermos o livro não era um pormenor que precisasse mesmo de uma resposta. Esta opinião foi aqui sobre dois livros, um que ainda não está editado cá em Portugal e um que acho que pouca gente deve conhecer. Mas digam-me se já leram algum destes livros, se gostaram, qual é que foi a vossa opinião ou se estão a pensar ler algum deles. Tchau e até ao próximo vídeo.